Bom dia, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Estratégia com Cursos. O meu nome é Herbert Almeida e agora são 8 horas e 37 minutos. Eu estou 7 minutos atrasado, então peço mil desculpas para vocês, mas nós estamos preparando todo o nosso ambiente para poder realizar para vocês uma aula muito bacana. E nós vamos hoje aqui mais ou menos até umas 11h30 por aí. Com direito administrativo. Nós estamos na fase dos resumos de direito administrativo, eu sempre tenho comentado, mas principalmente para você que está chegando hoje e nunca acompanhou as nossas aulas, eu sou Herbert Almeida, eu dou aula de direito administrativo e de controle externo aqui do Estratégia Concurso. Eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, concurso para o qual eu passei lá em 2012 na primeira posição. Eu também obtive aprovação no concurso de analista judiciário do TRT da 23ª Região em 2011 na primeira posição também. Então a gente tem um certo credenciamento para poder vir aqui e tentar ajudar vocês nesse processo de aprovação. E quem está acompanhando a gente desde o começo do ano, né? Quem acompanhou a gente aí ao longo de toda a pandemia, nós fizemos um curso de Direito Administrativo Super, Hiper, Mega Blaster completo, né, em que eu tive cerca de 40 e poucas aulas do extensivo. Fora isso, eu ainda usei outros eventos para complementar conteúdos, como por exemplo as preparações turbo do TCE do Rio e do TCDF, em que eu trouxe mais conteúdo para vocês. Então, se você for nosso aluno, for aluno de estratégia, você pode chegar lá na área do aluno e eu sugiro sempre que você se matricule no curso da Receita Federal, que é o nosso curso mais completo. E lá você vai ver que todo o conteúdo, basicamente, ele está bem completo e detalhado em videoaula. E o que eu gosto de falar é que as videoaulas que eu gravei esse ano não são só aquelas videoaulas que normalmente a gente costuma ver em muitos lugares, que só vão te dar uma noção do assunto e que depois você tem que se complementar por vias próprias. As videoaulas que nós gravamos são videoaulas completíssimas. Você tem lá cerca de 10 horas aulas só de licitações públicas, que às vezes é a carga horária inteira de alguns outros cursos, em que você vê que o curso inteiro de Direito Administrativo tem 10, 20 horas. Nós temos cerca de 20 horas só de licitações e contratos. Se juntar as duas aulas, dá ali mais ou menos umas 16, 17 horas. E aí, às vezes, algumas pessoas se perguntam, professor, mas isso, eu não vou dar conta de estudar isso tudo, isso está um pouco prolixo, aprofundado demais. Olha, para cada finalidade, eu sempre digo para vocês, para cada finalidade você tem uma ferramenta. A ferramenta que nós preparamos ao longo de todo o ano é para você ter aquela preparação adequada, aquela preparação densa, fundamentada, para você conseguir estar preparado tanto para os concursos de nível mais baixo, como também do nível mais alto de concorrência. Para os alunos, a Maria está pedindo para liberar o PDF da aula anterior já está lá no Telegram, tá? Para quem acompanha os nossos cursos todos aqui, o Estratégia já lançou uma novidade muito bacana, que são as versões simplificadas do PDF, né? Outra hora eu já conversei com vocês sobre qual que é a ideia da versão simplificada e da versão completa. E eu pretendo também fazer para vocês um curso de Direito Administrativo, a gente deve começar logo no comecinho do ano, para fazer um curso de Direito Administrativo, eu não vou chamar de básico, eu vou chamar ele até de simplificado, no sentido de que nós também vamos trabalhar os conteúdos de forma teórica e bem fundamentada, mas aí com foco naquela história do o que mais cai. Eu não gosto muito disso, vocês sabem disso, mas a gente também vai fazer isso porque eu tenho certeza que existem alunos que precisam dessa preparação mais objetiva, mais rápida. E os resumos, eles também serão disponibilizados junto com o conteúdo programático. Então, por exemplo, se você for lá na aula de atos administrativos, você tem lá cerca de 10 horas de aula de atos, é bastante coisa, mas vai ter um resuminho ali de 35 a 40 minutos com todo o conteúdo lá no final, no último vídeo, para você conseguir ter essa preparação completa. Deixa eu só perguntar aqui, a Angélica está perguntando, professor, você já fez as últimas atualizações da Lei 8666 comentada? Aí eu pergunto para você, quais atualizações, né? Porque a Lei de Licitações, ela não teve mudanças recentes, a não ser que teve uma essa semana e eu não fiquei sabendo, mas pelo que eu sei, não tem nada de mudança recente na Lei de Licitações, tá? Inclusive, se for sobre a questão da Covid, etc e tal, já tem algumas observações lá na nossa lei sobre o que isso pode impactar em questão de prova, que na verdade eu acredito que não vai impactar basicamente nada. Vamos começar a nossa aula então? Prepara o papel e caneta aí com vocês. O pessoal está pedindo material de anotação e eu sempre falo para vocês o seguinte, a minha aula você tem que ter papel e caneta na mão. Tá? Esse é o básico. Ah, professor, eu tenho tablet. Se você tiver um tablet que você possa escrever,
tenha ele também. Não me importa o formato, mas você tem que ter papel e caneta na mão, porque o estudo aqui é direto, é você olhando para mim, é você anotando o que eu estou falando. Ah, mas eu gosto de prestar atenção e por isso que eu não faço anotação. Olha, se você ficar nessa história de que gosta de prestar atenção e por isso não faz anotação, muitas vezes é aí que você se distrai, né? Nós estamos num mundo em que todo mundo quer roubar o seu tempo. Todo mundo quer roubar o seu tempo. Aí vai uma dica, antes de começar a aula, que é o seguinte, deixa eu só ver o que o pessoal... Só para vocês ficarem atentos, o que eu queria... Eu até perdi a linha de raciocínio do que eu estava falando. Mas enfim, deixa para lá, esqueci, depois se eu lembrar eu pego e falo. Vamos começar a nossa aula efetivamente, porque nós temos bastante coisa para conversar aqui então, tá? Vou botar para gravar. Tem um papel e caneta na mão, faça as anotações, tentem desativar tudo quando quer notificação que tiver no seu computador, no seu celular, bota o celular no modo avião, desliga esse negócio, se tiver no computador, silencia todas as notificações. Se você usa o Windows, tem uma opção lá na configuração do Windows para desativar notificações, para o Windows não te incomodar com nada de notificação, seja lá do inferno que for, para você prestar atenção no nosso conteúdo. Hoje nós vamos começar com a parte de resumos, e aí só continuar na nossa parte de resumos, só lembrando vocês que lá no Telegram, depois da aula, hoje de manhã, por exemplo, eu disponibilizei da aula da semana passada. Essa aula não fica disponível, tá? A aula da semana passada ela ficou disponível aí uns dias, agora ela não está mais disponível não. Lá no Telegram eu já disponibilizei as marcações da aula da semana passada. Hoje eu pretendo fazer organização, o primeiro tópico, responsabilidade civil. Aí a gente tem contratos e agentes públicos, mas contratos e agentes públicos não deve dar de fazer os dois, porque só agentes públicos o resumo vai durar quase 1 hora, né? Então, para vocês terem ideia de como tem bastante coisa. Apesar de ser resumo, não é tão básico assim o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, roda a vinheta, tá valendo a partir de agora. Aqui a gente tem que ir operando a máquina e colocando tudo pronto para vocês poderem acompanhar. Então vamos lá. Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida. Nós vamos agora para um resumo de organização administrativa e nós vamos começar falando aqui sobre a desconcentração e a descentralização. Isso é uma parte que aparece muito em questões de prova, né? As bancas gostam disso aqui e sempre tem aquele macete. Esse O do desconcentração aqui é o O que você vai usar aqui para escrever órgãos públicos. Alguns alunos gostam de utilizar a seguinte situação aqui, ó. Eles pegam o C e o O e diz assim, ó, desconcentração cria órgãos públicos. Você pode utilizar também. O que eu quero só é que você pegue uma forma para conseguir memorizar. E quando você lembra do conceito de órgãos públicos, você sabe que órgão público ele não possui personalidade jurídica própria. Então o órgão público ele é uma divisão interna, ele é como se fosse um departamento. A gente sempre faz aquele paralelo com o seu corpo. Você, genericamente considerado, você é uma pessoa, um sujeito de direitos e de obrigações. Agora, os seus órgãos são apenas centros de competência, são apenas distribuições internas desse seu corpo. Então, por exemplo, o seu estômago ele não firma um contrato com um terceiro. Agora, você, como pessoa, pode firmar um contrato. Então, o órgão não goza de capacidade jurídica, não goza de personalidade jurídica, não é uma pessoa propriamente dita, mas o todo, esse sim é uma pessoa. Então, por isso, como o órgão ele é uma distribuição interna de atribuições, nós costumamos dizer que a desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. É, portanto, um fenômeno interno dentro da estrutura da entidade. E como é um fenômeno interno, de distribuição interna de competências, nós sempre costumamos dizer que a desconcentração ocorre com a presença de hierarquia, porque haverá um órgão superior ou uma autoridade superior que emite determinações para as autoridades subordinadas. Outra forma de você falar disso aqui, quando a gente fala que tem hierarquia, é dizer que dentro da desconcentração existe uma relação de subordinação. Então, subordinação, aqui no direito administrativo, você entenda como sinônimo de hierarquia. A gente diz que alguém é subordinado ao outro quando esse superior tem uma ascendência, um poder hierárquico sobre esse subordinado. Voltando para cá agora, nós vamos falar da descentralização. A descentralização tem esse ENT, que é o ENT de entidades. Você também pode utilizar o C daqui e colocar assim, ó, cria
entidades. Então a gente já vai começar a escrever assim, ó. Descentralização é um fenômeno que envolve entidades. Professor, mas o que são entidades? Entidades são unidades da administração pública que possuem personalidade jurídica própria. Então você pode colocar assim, ó, pessoas jurídicas. Então sempre que você escuta falar de entidade, você pensa numa pessoa, né, uma pessoa jurídica que goza, é um sujeito de direitos e de obrigações. Então, por exemplo, a União é uma pessoa política, é uma entidade, pode firmar contratos, pode ter patrimônio, etc. e tal. Uma autarquia, como por exemplo o INSS, também é uma entidade, também pode firmar contratos, também tem o seu patrimônio, é um sujeito de direitos e de obrigações. Então aqui a gente está falando da descentralização. Eu vou reforçar essa característica da descentralização que eu já falei anteriormente, porque ela é fundamental para a gente. Na descentralização, você envolve pessoas jurídicas distintas. Quer dizer, então, que há mais do que uma, a gente pode colocar assim, ó, mais do que uma pessoa jurídica nessa relação. Então, você vai ter uma pessoa jurídica de um lado e uma outra pessoa jurídica do outro. Por exemplo, quando a União cria uma empresa pública, você tem a União como entidade política criando uma empresa pública, que será uma entidade administrativa, portanto, gozando de personalidade jurídica própria. Como esse fenômeno aqui envolve pessoas jurídicas distintas, nós podemos afirmar que na descentralização nós temos um fenômeno sem, olha só, são pessoas diferentes, então você vai para fora. Então é um fenômeno sem hierarquia. Sem hierarquia. Então, por exemplo, entre a administração direta e a administração indireta, em que nós estamos falando de pessoas jurídicas distintas, não existe relação de hierarquia. Só que aí tem um ponto que você vai se perguntar o seguinte, olha, da administração direta para a indireta não tem hierarquia, mas a administração direta ela pode realizar algum tipo de controle sobre as entidades administrativas. Pode. Só que isso não é um controle hierárquico, isso não é um controle por subordinação. Isso aqui é um controle em que a gente pode colocar aqui a seguinte expressão. É um controle por vinculação. Então pensa comigo o seguinte, a vinculação é uma relação, é uma forma de controle. Só que diferente da subordinação em que há hierarquia, na vinculação você só tem uma ligação, mas sem a presença da hierarquia. O que isso quer dizer para ti não importa nesse momento, só entenda isso. Na subordinação tem hierarquia, na vinculação não tem hierarquia, tem apenas uma tutela, um controle finalístico. Outro tema que aparece muito em questões de prova trata justamente das formas de manifestação da nossa descentralização. Existem, teoricamente, 3 formas de descentralização. Existe a descentralização, que a gente vai chamar de outorga, que depende de lei. Existe a descentralização por delegação, que nós também chamamos de negocial. E existe a descentralização territorial. Essa última, descentralização territorial, dá origem aos territórios públicos. No Brasil hoje nós não temos nenhum território, mas poderíamos ter. Território ou territórios federais são áreas territoriais do Brasil que funcionarão mais ou menos como se fosse uma autarquia, que a gente chama de autarquia territorial. Então saiba que existe essa terceira forma de descentralização, chamada de descentralização territorial. Porém eu vou trazer para vocês as duas mais relevantes para fins de prova. E quais que são as duas formas de descentralização que são mais relevantes para fins de prova? Primeiro, a descentralização legal, que também é conhecida como descentralização por outorga. Essa descentralização aqui, ela também tem vários outros nomes. Ela é conhecida como descentralização por serviços, descentralização técnica ou funcional. Então você tem vários nomes para colocar aqui. O que interessa dessa forma de descentralização é que ela depende de lei e ela é o fenômeno que dá origem às chamadas entidades administrativas. Lembrando que são entidades administrativas, são as entidades da administração indireta. É aqui que surgem as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que podem receber do poder público tanto a titularidade quanto a execução de um serviço. Por outro lado, na outra forma de descentralização, conhecida como descentralização negocial, e essa descentralização negocial, ela também é conhecida como descentralização por delegação.
E você ainda pode colocar um outro nome, de descentralização por colaboração. Nessa daqui, que é a colaboração, você dá origem àquelas entidades que recebem a delegação do poder público, que são as nossas concessionárias, permissionárias e, em casos excepcionais, as autorizatárias de serviços públicos. Então, como por exemplo, você pega uma empresa privada que presta serviço de transporte público, operacionalizando ônibus, metrô, entre outros meios de transporte, se isso for uma empresa privada que está recebendo essa delegação do poder público, nós estamos diante de uma descentralização negocial, também conhecida como descentralização por delegação ou por colaboração. Com isso a gente fecha essa parte inicial, e essa parte inicial ela aparece bastante em questões de prova, então você tem que ficar bem atento com isso aqui. Agora no próximo tópico, nós já vamos avançando um pouquinho para falar aqui do fenômeno, né, daquelas entidades que são conhecidas como administração indireta. Pessoal, olha só, sempre que você ouvir falar da estrutura da administração pública, essa estrutura da administração pública é uma estrutura que é formada pela administração direta e pela administração indireta. A administração direta é aquela que você encontra as pessoas políticas e os órgãos diretamente ligados às pessoas políticas. É aqui que nós vamos encontrar as estruturas, por exemplo, as estruturas, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Por exemplo, os ministérios fazem parte da administração direta, os tribunais do Poder Judiciário, a administração direta, as casas do Poder Legislativo também fazem parte da nossa administração direta. Por outro lado, quando são criadas entidades administrativas que gozam de personalidade jurídica própria, essas entidades criadas pelas pessoas políticas são chamadas de entidades administrativas. Toma cuidado com a pegadinha de prova, que sempre vai falar para você o seguinte, ó, órgão público é sempre a administração direta. Isso está errado, porque na administração indireta você também encontra órgãos. O que você tem que entender é que é o seguinte, o órgão é uma distribuição interna de uma pessoa jurídica. Normalmente nós falamos de órgão na administração direta, porque é a distribuição interna da pessoa política. Só que uma autarquia também se subdivide internamente, por exemplo. Então lá na administração indireta, a subdivisão interna de cada entidade administrativa também será chamada de órgão público. Então órgão pode ter na administração direta e na indireta, mas normalmente nós associamos à administração direta. Mas vamos falar agora especificamente das características das nossas entidades administrativas. Vamos falar agora então da nossa administração indireta. Primeiro ponto que a gente tem que ter é o seguinte, como é que ocorre a criação das nossas autarquias? Pessoal, as autarquias, elas funcionam como um braço, como um prolongamento da administração direta. Justamente por isso que a criação das autarquias, ela depende de lei. A criação dela ocorre diretamente por lei. Nesse caso, então, a gente diz que a entidade ganha personalidade jurídica, ou seja, ela ganha vida, ela passa a existir a partir da vigência da sua lei de criação. No dia em que a lei entrou em vigor, a entidade administrativa chamada autarquia nasce, ganha personalidade jurídica. Como esse procedimento, você consegue perceber como ele é um procedimento público? Você consegue perceber criar por lei? Só o Estado consegue fazer? Então nós costumamos dizer que as autarquias são entidades administrativas com natureza jurídica de direito público. Por que ela tem natureza de direito público? Porque ela é criada por um procedimento que depende de lei, que depende necessariamente da participação estatal. Quando a gente fala das atividades desempenhadas, as autarquias, como elas funcionam como um braço da administração direta, elas exercem as chamadas atividades típicas, atividades exclusivas de Estado. Então a autarquia pode fazer a mesma coisa que a administração direta pode fazer. Então uma autarquia pode exercer atividade de regulação, fiscalização, controle, que normalmente, salvo pequenas exceções, normalmente são associadas à administração direta. Então guarde aqui para você. A autarquia pode exercer atividade típica exclusiva de Estado. Nem sempre ela faz isso, né? Assim como o Estado não exerce somente atividade típica, a autarquia também não. Mas normalmente nós associamos as autarquias ao exercício de atividades típicas ou exclusivas de Estado. Quando nós falamos das fundações, as fundações elas se subdividem em dois grupos. Por que eu digo que as fundações se subdividem em dois grupos? Porque nós vamos ter a fundação pública de direito público, cujo procedimento de criação é o mesmo da autarquia, ou seja, ela é criada por lei
e ela ganha personalidade jurídica com a vigência da lei de criação. Não precisa fazer mais nada. A lei entrou em vigor, ela ganha personalidade jurídica. Essa fundação aqui, então, é conhecida como Fundação Pública de Direito Público. No quadro aqui de baixo, nós vamos falar de um outro grupo de fundações públicas, conhecidas como fundações públicas de direito privado. Nesse caso aqui, é editada uma lei que apenas autoriza a criação. Então, a criação dela é autorizada por lei. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quando é editada a lei, a entidade não nasce, ela não ganha personalidade jurídica. Você só autorizou ela a criar. É mais ou menos o seguinte, vamos supor que você vai comprar um videogame para o seu filho. Você pode ir lá e comprar o videogame diretamente, é o caso que acontece com a autarquia e com a Fundação de Direito Público, ou você pode entregar o dinheiro na mão do seu filho e falar para ele, filho, você pode ir lá comprar o seu videogame, aquele que você quiser. Aí ele vai lá e compra o videogame. Qual que foi a diferença das duas situações? Na primeira, você comprou diretamente. No caso, a lei criou diretamente a entidade. No segundo exemplo, você autorizou o seu filho a comprar, mas ainda não foi comprado o videogame. Vai depender de um próximo passo. Qual que é o próximo passo? O seu filho ir até a loja e fazer a compra desse videogame. No caso aqui, vai depender de um próximo passo. Qual que é o próximo passo? O Estado, a administração pública, preparar o estatuto constitutivo e levar esse estatuto ao registro. Então a gente diz que a criação da Fundação Pública de Direito Privado ocorre por intermédio do registro do ato constitutivo. Professor, o que seria esse registro do ato constitutivo? É igual se você quiser algum dia criar uma fundação, uma empresa privada. Você quer criar a sua empresa. Essa sua empresa tem que ser registrada, entre aspas, no cartório. Você tem que ir lá no cartório e registrar o estatuto social da sua empresa. Aqui com a Fundação Pública de Direito Privado é a mesma coisa. Você terá que ir até o cartório, até o registro competente, o registro público competente, e registrar o estatuto da sua fundação. Ou seja, a lei autorizou a criação, mas a efetiva criação ocorre somente com o registro do ato constitutivo. Esse procedimento é o mesmo que os particulares fazem para criar as suas entidades. Ou seja, tem uma autorização legal, mas a efetiva criação ocorre por um ato que é semelhante ao dos particulares. Por isso que nós costumamos dizer, ou nós vamos afirmar, que essa fundação aqui é uma fundação pública de direito privado. Sabe uma pegadinha que aparece muito em questões de prova? Fundação pública de direito privado não é sinônimo de fundação privada. Fundação privada é uma fundação particular, instituída por particulares, como por exemplo a Fundação Ayrton Senna. A Fundação Ayrton Senna é uma fundação privada, que é uma fundação particular que não faz parte da administração pública. Fundação pública de direito privado é uma fundação pública com característica de direito privado e que faz parte da estrutura da administração pública. Quando a gente costuma questionar o seguinte, qual que é a atividade desempenhada por fundação pública? Genericamente, nós afirmamos que a fundação pública é instituída para exercer atividade de interesse social, como, por exemplo, a promoção da cultura, educação, desporto, previdência complementar de servidores, entre outras situações. Cabe mencionar que a Constituição Federal fala que as atividades, a área de atuação das fundações públicas será definida por lei complementar. Até hoje essa lei complementar não foi editada, mas ela não faz falta nenhuma, porque na prática elas exercem atividade de interesse social. Segunda afirmação que eu posso trazer para vocês é que se a sua questão de prova vai perguntar especificamente da Fundação Pública de Direito Público, ela tem as mesmas características das autarquias. Por isso que nesse caso elas também podem exercer atividades típicas exclusivas de Estado. Então perguntou genericamente interesse social. Perguntou da Fundação Pública de Direito Público, ela também pode exercer atividades exclusivas de Estado. Agora eu chego para o último grupo, que na verdade são duas categorias de entidades administrativas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aqui funciona da mesma forma. A criação da entidade é autorizada por lei. Só que a lei em si não cria a entidade, então tem que ter o próximo passo. Qual que é o próximo passo? É levar o estatuto dela ao registro.
Então, quando houver o deferimento do registro do ato constitutivo, a empresa pública e a sociedade de economia mista ganhará sua personalidade jurídica. Aqui fica muito fácil, né? A empresa pública e a sociedade de economia mista, ela possui natureza jurídica de direito privado. Pessoal, toma cuidado para não confundir natureza com regime jurídico. Muitas vezes a gente costuma usar natureza e regime jurídico como sinônimos, mas na prática eles podem ter uma pequena diferença. Por exemplo, a fundação pública de direito privado tem natureza jurídica de direito privado, mas ela se submete a um regime jurídico híbrido, porque existem regras de direito público e regras de direito privado. Então toma cuidado, porque algumas questões associam natureza e regime jurídico como sinônimos. Normalmente não tem problema. Então é comum falar regime jurídico de direito privado como sinônimo de natureza jurídica de direito privado. Porém, questões mais bem elaboradas vão mostrar pra gente que a natureza é de direito privado, mas o regime jurídico é híbrido, porque tem normas de direito público e normas de direito privado. Mas aí já é um assunto para você verificar na nossa aula completa. Pessoal, voltando aqui para o quadro, eu vou falar com vocês sobre as atividades desempenhadas. As atividades desempenhadas pelas empresas estatais se subdividem em exploração de atividade econômica, como por exemplo o que faz o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, elas exploram a atividade econômica em sentido estrito. Segundo, prestação de serviços públicos. É o que faz, por exemplo, os Correios, a Infraero, que são empresas estatais que prestam serviços públicos. Pessoal, aqui a gente tem então um panorama geral sobre a diferença das nossas entidades administrativas. Agora eu quero avançar um pouquinho com vocês para trazer características gerais que valem para todas as entidades da administração indireta. O que eu vou falar para vocês aqui vale para autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. São características gerais dessas entidades. Vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho que trazer para vocês é o seguinte. As entidades da administração indireta, a criação dessas entidades se submetem ao que a gente chama de princípio da reserva legal. O que é o princípio da reserva legal? O princípio da reserva legal, ele é um princípio de âmbito constitucional, que trata de algumas matérias que necessariamente devem ser disciplinadas em lei. E se você pegar lá no artigo 37 da Constituição, quando ele fala das nossas entidades da administração indireta, ele fala que a criação delas sempre dependerá de lei específica. Ou seja, precisa de uma lei para que a entidade seja criada ou então para que seja autorizada a criação. Pensa comigo. Lei específica, nesse caso aqui, é uma lei ordinária, que cria ou autoriza a criação. Cria, no caso, a autarquia e autoriza a criação das fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Veja que aqui eu separei a autarquia de um lado, fundações e as empresas estatais de outro, porque literalmente a Constituição Federal fala assim. Porém, a jurisprudência do STF também cria aquela categoria da fundação pública de direito público, que também entraria desse lado de cá, ou seja, é criada diretamente por lei. Lei específica, então, leia-se como uma lei ordinária que trate sobre a área de atuação dessa entidade administrativa. A gente também diz aqui, né, muitos alunos perguntam, professor, o que é reserva legal? Reserva legal trata daquelas situações que têm que ser disciplinadas necessariamente por lei. Aqui, quando eu falo reserva legal, é ato com força de lei, e no caso, uma lei ordinária. Outra situação que eu tenho que trazer para vocês aqui é a aplicação de um princípio que decorre dessa reserva legal, que é o que a gente vai chamar de princípio da especialidade. Professor, o que é o princípio da especialidade? A lei que cria ou autoriza a criação da entidade administrativa vai definir a sua área de atuação, ou seja, vai definir o seu fim. Então, por exemplo, a Petrobras, ela atua na área ligada ao petróleo. Você não pode ver a Petrobras realizando uma atividade, por exemplo, de educação, que não tenha nenhuma correlação com a sua atividade finalística. Porque a lei que autorizou a criação da Petrobras definiu a sua área de atuação, definiu a sua especialidade, definiu o seu fim. O agente público que não cumprir isso estará descumprindo o princípio da legalidade, da reserva legal, da especialidade e da indisponibilidade do interesse público. Segunda característica comum a todas as entidades administrativas é que elas não se subordinam à administração direta. Ou seja, nenhuma entidade administrativa está subordinada
à administração direta, ou seja, não existe subordinação. Porém, existe um fenômeno que nós chamamos de vinculação. Essa vinculação serve para realizar o que a gente chama de tutela, também conhecido como controle finalístico ou supervisão ministerial. Então, as entidades administrativas estão vinculadas à administração direta, para fins de tutela, controle finalístico ou supervisão ministerial, que é a forma do controle que a administração direta faz sobre a administração indireta. Outra característica comum a todas as entidades administrativas é que elas gozam de personalidade jurídica própria. Quando a gente fala que uma entidade administrativa goza de personalidade jurídica própria, significa que ela própria é um sujeito de direitos e de obrigações. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Uma entidade administrativa pode firmar contrato, ter o seu próprio patrimônio, pode figurar em juízo. Um órgão público, ele não possui personalidade jurídica, então o órgão público ele não tem o seu próprio patrimônio. O patrimônio, na verdade, é da pessoa jurídica da qual ele faz parte. Um órgão público, em regra, não possui capacidade processual, porque quem figura em juízo é a entidade, salvo pequenas exceções. Então veja só, a entidade, as entidades da administração indireta gozam de personalidade jurídica própria, ou seja, possuem patrimônio, possuem direitos, possuem obrigações, podem figurar em juízo. E por fim, uma última característica que eu quero colocar para vocês aqui, que é geral, é que todas as entidades da administração indireta se submetem aos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais que eu estou falando aqui são os princípios constitucionais expressos, que estão lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Segunda característica que se aplica a todas as entidades administrativas, o princípio do concurso. Porque a realização de concurso público se aplica às autarquias, às fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que numa empresa estatal eles são empregados regidos pela CLT. Sim, eles são empregados públicos, mas a contratação também acontece por meio de concurso público. É lógico que existem várias exceções, como por exemplo provimento em comissão, mas a regra é a realização de concurso público. Terceira característica que se aplica a todas as entidades administrativas, o dever de licitar. Isso aqui é uma pegadinha que eu vejo muita gente caindo, porque muita gente chega e fala assim: ah, mas empresa estatal não precisa licitar. Precisa sim. Elas apenas se submetem a regras especiais, que é a Lei 13.303, que é um regime próprio de licitação. Mas todo mundo precisa licitar. A autarquia, a fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Existem exceções, é claro que existem, mas a regra é que todas elas façam licitação. E a última característica que eu quero colocar aqui, válida para todas elas, é o dever de prestar contas. Então, os responsáveis de todas as entidades administrativas se submetem ao dever de prestar contas. Ou seja, todas elas se submetem à jurisdição de um tribunal de contas. Seja o responsável de uma empresa estatal, seja da autarquia ou seja da fundação, terá suas contas julgadas por um tribunal de contas. Com isso, a gente fecha as características gerais das entidades da administração indireta. E agora eu passo para cá, e aqui eu quero falar especificamente das autarquias. Pessoal, as autarquias, elas possuem algumas características próprias e que você tem que ficar bem legal. Primeiro, uma parte que nós já vimos. A autarquia é uma entidade administrativa de direito público, ou seja, a criação dela ocorre diretamente por lei. Ela ganha personalidade jurídica com a vigência da sua lei de criação. Quando a gente fala das atividades, normalmente nós associamos as autarquias ao exercício das denominadas atividades típicas de Estado, também conhecidas como atividades exclusivas de Estado. Só que não é uma regra absoluta, tá? Existem autarquias que, por exemplo, prestam serviço de educação, é o caso das universidades. E educação não é atividade exclusiva de Estado, tanto que existem escolas privadas, escolas particulares. Mas normalmente nós associamos as autarquias ao exercício de atividades exclusivas de Estado. Outra característica das autarquias em relação ao regime de pessoal. Galera, em regra,
quem trabalha numa autarquia é considerado servidor público. E quando a gente fala de servidor público, eu estou falando aqui de servidor público em sentido estrito, ou seja, são servidores estatutários que ocupam cargos públicos. Se ele for efetivo, né, porque não necessariamente ele é efetivo, ele pode ser comissionado, por exemplo, mas se ele for efetivo, inclusive, ele adquirirá estabilidade se ele atender aos requisitos constitucionais. Então, quem atua em autarquia é servidor público, sujeito ao regime estatutário, ocupando, portanto, o cargo público. Outro ponto importante das autarquias, sobre o regime jurídico do seu patrimônio, ou seja, o regime jurídico dos bens das autarquias. Nós consideramos que as autarquias possuem bens públicos. É meio lógico, né? Mas isso aqui é relevante para a gente. Quando nós falamos de bens públicos, não é um tema que a gente estuda agora, mas você deve saber que é o seguinte: os bens públicos, eles possuem características próprias. O bem público possui uma série de restrições quanto à sua alienação, ele é imprescritível e impenhorável. O que isso quer dizer? Quer dizer que um bem público, ele não pode ser penhorado para fins de cobrança de dívida. Então, se uma autarquia estiver te devendo, quando você for cobrar essa autarquia, se você tiver que cobrar ela judicialmente, você não poderá penhorar ou pedir a penhora de um bem dela, porque os bens das autarquias são bens públicos e os bens públicos, por características, são impenhoráveis. Como eles são impenhoráveis, como é que você cobra ela? Você vai cobrar a autarquia por intermédio de um regime que nós chamamos de regime de precatórios. Então, as autarquias se submetem ao regime constitucional de precatórios para fins de cobrança de dívida. Outra característica importante, essa daqui aparece bastante em questões de prova, trata da responsabilidade civil. Quando nós falamos da responsabilidade civil das autarquias, nós temos que saber que essa responsabilidade civil, em regra, é do tipo objetiva, fundamentada naquilo que nós chamamos do risco administrativo. Isso, de forma bem resumida, porque não nos interessa estudar os detalhes aqui, significa que a autarquia responde diretamente pelos atos dos seus agentes, independentemente de dolo ou culpa por parte desse agente público. A autarquia até pode mover o que a gente chama de ação de regresso, que é depois cobrado ao agente público se ele houver agido com dolo ou culpa. Mas a autarquia em si responde objetivamente, ou seja, independentemente de dolo ou culpa por parte do seu agente público. Então, se um motorista de uma autarquia bate num carro de um particular, quem vai fazer o ressarcimento no primeiro momento é a própria autarquia e não o seu agente público. E a autarquia responderá objetivamente. É isso que te interessa nesse momento. Se você ainda não estudou isso em detalhes, não se preocupe. Só entenda a regra, que é a responsabilidade civil objetiva. Agora eu vou colocar para vocês dois assuntos finais. Primeiro é o que a gente vai chamar de autarquia sob regime especial. Aqui eu preciso só fazer uma ressalva para vocês. Pessoal, quando a gente fala de autarquia sob regime especial, nós estamos falando de uma autarquia que teoricamente se submete a regras específicas, a regras especiais, diferente das demais. O que seria o regime especial de uma autarquia? Por exemplo, a gente poderia pegar uma autarquia em que seus dirigentes têm uma autonomia maior do que as demais autarquias. Isso seria um regime especial. Então, o regime especial é aquele regime que é utilizado para se referir àquelas autarquias que possuem características diferentes das demais. Esse conceito é muito criticado porque não existe um regime jurídico, uma regra, um checklist, dizendo o que uma autarquia tem que ter. Então, como é que eu vou saber que uma é especial se eu não sei nem mesmo o que seria o comum? Mesmo assim, é um termo muito utilizado e que aparece muito em questões de prova. Normalmente, nós falamos que se submete a um regime especial algumas categorias de autarquias. Eu vou mencionar algumas: os consórcios públicos, volta e meia são os consórcios públicos de direito público, no caso, as universidades, entre outras autarquias. Mas o exemplo mais comum e que mais aparece em questões de prova são aquelas agências reguladoras. Elas não são as únicas, mas elas são o principal exemplo. A Anatel, a Anvisa, a ANTAC, a NTT. E qual que é a característica especial dessas agências reguladoras que é diferente das demais autarquias? Os seus dirigentes se submetem a um prazo de mandato, ou seja, eles têm um mandato fixo. Enquanto o diretor de uma autarquia normal
pode ser exonerável ad nutum, livremente, pelo chefe do Poder Executivo, na regra, os dirigentes das agências reguladoras têm um mandato por prazo determinado, ou seja, não são livremente exoneráveis. Essa é a característica que gera uma maior independência das agências reguladoras e por isso que elas são conhecidas como autarquias sob regime especial. E o último tópico que eu tenho que colocar para vocês sobre as autarquias é o que nós vamos chamar de agências executivas. Professor, o que são agências executivas? Agências executivas são categorias tanto de autarquias, aqui é um ponto importante, tá? Que aparece que é uma pegadinha, como de fundações públicas. Veja que apesar de a gente estar estudando as agências executivas aqui nas autarquias, a agência executiva pode ser tanto autarquia como fundação pública. E qual que é a característica da agência executiva? A agência executiva, ela possui uma maior autonomia em relação às demais autarquias e fundações. Só que qual que é a diferença dela para a agência reguladora? É que a agência reguladora já nasce assim. Já a agência executiva é uma autarquia ou fundação normal que recebe uma qualificação do poder público. É uma autarquia ou fundação que é qualificada como agência executiva, ganhando mais autonomia. O melhor exemplo de autonomia mais acentuada é o limite em dobro para a dispensa de licitação. Enquanto uma autarquia tem um limite X para a dispensa de licitação, a autarquia qualificada como agência executiva tem um limite de 2x, ou seja, o dobro para a dispensa de licitação. E para ser qualificada, ela deve firmar com o poder público um documento chamado de contrato de gestão. Então, a agência executiva é uma autarquia ou fundação pública devidamente qualificada que recebe uma maior autonomia por intermédio de um contrato de gestão. Avançando para cá, nós vamos chegar agora então às nossas fundações públicas. O que você tem que saber sobre fundação pública? Primeiro, que fundação pública tem duas categorias. Primeiro, a fundação pública de direito público. E sobre o regime jurídico da fundação pública de direito público, o que eu quero que você guarde é que ela se submete ao que a gente chama de regime autárquico. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, a bem da verdade, a fundação pública de direito público é uma autarquia que foi chamada de fundação. Basicamente é isso. Ela é uma autarquia que foi chamada de fundação. É mais ou menos como se você tivesse lá o seu cachorro e você cuida do seu cachorro, hoje em dia isso é cada vez mais comum, você cuida do seu cachorro como se ele fosse o seu filho verdadeiramente. Inclusive chega a chamar ele de filho. Então ele é até um cachorro, mas você trata ele como um filho. Eu sei, não entra em qualquer polêmica, eu só quero trazer aqui um exemplo para te ajudar a entender. Então a fundação pública, ela apesar de ser titulada de fundação, ela tem as mesmas características de uma autarquia. O mesmo regime jurídico, a mesma forma de criação, as mesmas atividades e etc e tal. Então por isso que fundação pública de direito público nada mais é do que uma autarquia chamada de fundação. Por isso que elas também são chamadas de autarquias fundacionais ou então de fundações autárquicas. Agora nós também temos um outro grupo. E esse outro grupo aqui é a fundação pública de direito privado. Essa daqui tem algumas características específicas. Primeira característica é que a criação da fundação de direito privado, vale lembrar, é autorizada por lei. Isso quer dizer então que ela não é criada por lei. Ela depende de um próximo passo, e a gente sempre lembra que o próximo passo da criação da fundação pública de direito privado é o registro do respectivo ato constitutivo. Vai lá no cartório, lá no órgão competente para fazer esse registro. Outro ponto importante para a gente aqui é sobre a questão do regime de pessoal. O regime de pessoal das fundações públicas de direito privado, isso aqui até tem uma certa polêmica, mas o entendimento que prevalece é que o regime é de CLT, ou seja, elas possuem os chamados empregados públicos. Isso aqui foi confirmado, eu falei para vocês que até tem uma certa polêmica, mas hoje em dia isso aqui está confirmado pelo STF. Tem dois julgados do STF, uma de repercussão geral e um julgado em controle concentrado de constitucionalidade,
em que expressamente o STF fala que a fundação pública de direito público e a de direito privado se diferenciam, entre outras características, pelo regime de pessoal. Porque o regime de pessoal da fundação pública de direito privado é o regime de CLT, ou seja, elas contratam empregados públicos. Faz concurso público, só que são empregados públicos sujeitos a CLT, portanto não gozarão da garantia da vitaliciedade. Existem algumas características das autarquias e que a gente pergunta o seguinte: essa característica X, Y ou Z vale para a fundação pública de direito privado? Algumas sim, outras não. Primeira pergunta: a gente sabe que as autarquias gozam da chamada imunidade tributária recíproca. Isso quer dizer que, por exemplo, os entes da federação, a União, os estados, o DF e os municípios, não podem instituir tributos sobre os bens e rendas e serviços de uma autarquia. Então, por exemplo, um prédio do INSS funcionando lá na cidade X, esse prédio do INSS que está prestando serviço à população, ele não paga IPTU. Por quê? Porque ele tem uma imunidade tributária recíproca. A imunidade tributária recíproca vale para as autarquias e vale para as fundações públicas de direito público. E aí eu pergunto, ela também vale para a fundação pública de direito privado? A resposta é sim. Ou seja, a fundação pública de direito privado goza de imunidade tributária recíproca. Então essa é uma característica relevante. Outro ponto que é bastante polêmico e que a gente precisa saber é o seguinte: e quanto à responsabilidade civil? Olha, a de direito público responde objetivamente, e a de direito privado? A de direito privado também vai se submeter a uma responsabilidade civil objetiva. O último ponto que pode gerar alguma dúvida é sobre a licitação. E sobre a licitação, eu tenho que colocar duas coisas para vocês. Primeiro, a fundação pública tem o dever de licitar, mas isso não é novidade, porque toda entidade administrativa tem o dever de licitar. A dúvida é o seguinte: qual lei que rege, em regra, as licitações das fundações públicas de direito privado? E a lei aqui é a nossa famosíssima Lei 8666, que é a nossa Lei de Licitações e Contratos. Então, fundação pública de direito privado, a criação é autorizada por lei, mas se efetiva com registro do ato constitutivo. O pessoal é sujeito ao regime da CLT, se submete à imunidade tributária recíproca, a responsabilidade civil é do tipo objetiva e ela tem que fazer licitação. Beleza. Agora eu vou avançar para cá, porque eu quero falar com vocês sobre as empresas estatais. Empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui no começo é tranquilo para a gente, né? Porque empresa pública e sociedade de economia mista é entidade administrativa de direito privado, isso nós vimos anteriormente, o que significa dizer então que a sua criação é meramente autorizada por lei. Mas a efetiva criação depende do registro do ato constitutivo. Vou colocar até aqui, mas você pode colocar ali, ó, depende de registro do ato constitutivo. Outra pergunta bastante frequente trata das atividades desempenhadas pelas empresas estatais. E nós já vimos anteriormente que as empresas estatais prestam duas espécies de atividades. Uma nós chamamos de exploração de atividade econômica e a outra nós chamamos de prestação de serviços públicos. Aqui eu vou colocar uma sigla para você conseguir pegar. Exploradora de atividade econômica. E aqui a gente vai colocar prestadora de serviço público. Porque isso aqui é importante para a gente. É importante para a gente para definir exatamente as regras sobre responsabilidade civil das empresas públicas e sociedades de economia mista. O que acontece? Aqui nós vamos ter que separar os nossos dois grupos. Se ela for uma exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil dessa entidade aqui será, em regra, do tipo subjetiva. Nas aulas de responsabilidade civil, eu até falo que o mais adequado não é nem falar que é subjetiva, mas dizer que ela é regida pelo direito privado, porque existe um monte de exceção na legislação. Mas como a regra das entidades de direito privado é a responsabilidade subjetiva, nós colocamos assim:
Mas entenda que o mais adequado seria falar que a responsabilidade civil dela é regida pelo direito privado. Mas não é errado também dizer que é responsabilidade subjetiva para fins de concurso público. Agora, quando nós chegamos às empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, que seja prestadora de serviço público, aqui o negócio muda de panorama, porque a responsabilidade civil aqui será do tipo objetiva, ou seja, será regida pelo direito público, aplicando-se a chamada teoria do risco administrativo. O que isso aqui quer dizer? Que a exploradora de atividade econômica, por exemplo, uma Petrobras, quando ela causa um dano a terceiro, você vai procurar as regras para responsabilizar ela lá no Código Civil, lá no direito do consumidor, que são regras mais ligadas ao direito privado. Apesar de existir algumas polêmicas sobre a classificação desses direitos que eu falei. Agora, quando a gente fala da prestadora de serviço público, a gente aplica a chamada teoria do risco administrativo, que é uma regra típica de direito público, que significa que uma empresa estatal, prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que os seus agentes públicos causarem a terceiros, assegurando-se, logicamente, o direito de regresso no caso de dolo ou culpa desse agente público. Pessoal, outra característica que volta e meia se pergunta é o seguinte: e o regime de pessoal das empresas estatais? Olha, o regime de pessoal é tranquilo. Quando a gente fala do regime de pessoal de uma empresa estatal, a gente sempre diz o seguinte: os agentes públicos das empresas estatais, eles são regidos pela CLT. Só que isso aqui tem dois pontos que você tem que ficar atento. Apesar de eles serem empregados públicos regidos pela CLT, que é uma regra de direito privado, ainda assim eles se submetem a algumas regras de direito público. Primeiro, a necessidade de realização de concurso público. Então, por exemplo, quem entra na administração pública para ocupar um emprego público faz concurso público também. Outro caso que eu quero colocar para vocês aqui é que, apesar de eles serem regidos pela CLT, eles se submetem a uma série de vedações aplicáveis aos agentes públicos. E a mais relevante para a gente aqui é a vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, acumulação. Eles também são considerados agentes públicos para fins de improbidade, funcionários públicos para fins penais, entre outras regras. Pessoal, cumpre observar que tem mais um monte de características das empresas estatais que eu não estou trazendo aqui para vocês. Eu estou passando apenas de forma genérica, porque isso aqui é um resumo. Mas eu cito para vocês, por exemplo, a gente poderia colocar aqui exemplos. A empresa estatal que explora atividade econômica, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, que presta serviços públicos, Correios e Infraero, mas tem mais um monte de outros exemplos que vocês poderiam ter. Nós temos também algumas polêmicas aqui sobre a natureza dos seus dirigentes, entre outros pontos, mas isso a gente deixa para o conteúdo completo. Aqui é só um resumo, que por sinal já tem bastante conteúdo. Pessoal, eu quero voltar aqui para o nosso quadro agora. E o último tópico que eu quero colocar para vocês, que aparece muito em questões de prova, são as diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Olha só, quando a gente fala dessas entidades, nós temos três diferenças. Empresa pública... eu queria só falar mais uma última coisa antes de eu avançar aqui. Perceba nesse quadro que empresa pública e sociedade de economia mista não se diferencia pela sua atividade. Tanto uma como outra podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Eu vejo muito aluno fazendo confusão com isso. Tanto uma quanto outra, as duas podem explorar atividade econômica ou prestar serviço público. A diferença efetiva delas são três. Elas são comuns, são iguais na maior parte das situações, mas elas vão se diferenciar por três características. Primeiro é a composição do capital. Quando a gente fala do capital da empresa pública, esse capital aqui, ele é totalmente público. Guarde que esse capital totalmente público significa que esse capital é oriundo de entidades públicas. E quando eu falo de entidades públicas, eu posso estar falando de entidades políticas e eu também posso estar falando aqui de entidades administrativas. Eu vejo gente fazendo uma confusão pensando o seguinte: como sociedade de economia mista admite capital público e privado, ela não pode ser detentora de capital de uma empresa pública. Pode. Então isso é uma exceção? Não, não é exceção, isso é a mesma regra. Porque mesmo a sociedade de economia mista admitindo capital privado, quando ela adquire ações de uma empresa pública, essa aquisição da ação é considerada um recurso
público. Por quê? Porque quem detém o controle acionário da sociedade de economia mista é o poder público. Então os investimentos que ela realiza são investimentos decorrentes de uma entidade pública. Tá? Então o capital da empresa pública ele é 100% público, ainda que você admita que várias entidades políticas ou administrativas sejam detentoras do seu capital. Já quando a gente fala de sociedade de economia mista, a sociedade de economia mista ela admite a conjugação de capital público com capital privado, desde que o ente público seja detentor do controle acionário, ou seja, da maioria do capital votante da entidade. Por isso que, por exemplo, você pode ir na Bolsa de Valores e comprar ações da Petrobras, ou até mesmo do Banco do Brasil. Por quê? Porque os dois são dois exemplos de sociedade de economia mista. Por outro lado, você não consegue ir na Bolsa de Valores e adquirir ações da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é uma empresa pública, ela não admite capital privado. Quanto à forma jurídica, eu vou começar aqui por baixo porque vai ficar mais fácil para você entender. A sociedade de economia mista ela sempre será uma sociedade anônima. Por isso o termo sociedade. Sociedade anônima. Ela sempre será uma SA. Já quando a gente fala da empresa pública, a empresa pública ela admite qualquer forma jurídica. Inclusive, ela pode ser até mesmo SA. A empresa pública pode ser SA e pode ser qualquer outra espécie de sociedade. Então, a sociedade de economia mista tem que ser SA, ao passo que a empresa pública pode ser qualquer forma jurídica admitida em direito. A última característica que eu vou colocar para vocês, ela só vale quando nós comparamos empresas estatais federais. Se for municipal ou estadual, essa diferença aqui não vai ocorrer. Qual que é a diferença? Quando você fala de uma empresa pública federal, o foro competente para a solução dos seus litígios é da Justiça Federal. Isso aqui é uma expressa previsão da Constituição Federal. Quando você fala de uma causa envolvendo uma sociedade de economia mista federal, o foro competente para a solução do litígio é da Justiça Estadual. Duas observações para a gente fechar esse tópico. Primeira observação é a decorrência do que eu disse anteriormente. Isso só vale se for empresa pública federal e sociedade de economia mista federal, quando você estiver comparando as duas. Por quê? Porque quando você fala das empresas públicas e sociedade de economia mista dos estados e dos municípios, a justiça competente nos dois casos é a justiça do estado, a justiça estadual. Então, empresa pública e sociedade de economia mista estadual ou municipal, nos dois casos, o foro competente é a justiça estadual. Então, por isso que essa terceira diferença só vale se eu comparo empresa pública federal com uma sociedade de economia mista também federal. Segunda observação é que nós temos que observar o que a gente chamaria de justiça, competência da justiça especializada. Então, por exemplo, relação de trabalho é resolvida na Justiça do Trabalho, que é a justiça especializada em qualquer situação. Com isso, a gente fecha aqui as características, então, que diferenciam empresa pública de sociedade de economia mista, e com isso nós terminamos um resumo sobre a organização administrativa. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, como é que vocês estão aí? Vocês estão acompanhando legal a nossa aula? Deixa eu só falar para vocês o seguinte, tá? Tem uma pergunta que surgiu ali, vocês não podem confundir. O pessoal perguntou, fundação autárquica é o mesmo que fundação pública? Fundação autárquica é uma espécie de fundação pública, tá? Fundação autárquica é uma fundação pública, Só que é uma das suas categorias, porque existem duas fundações públicas, a de direito público e a de direito privado. A de direito público é chamada de fundação autárquica. Tá? Só para vocês pegarem. Não se esqueçam que lá no PDF nós temos todo o tópico completo na aula, aqui é um resumo. Então se você está viajando com muito assunto que eu estou passando aqui, é porque está faltando uma coisa para você, que é estudar a teoria, é estudar a parte básica, tá? Vamos lá, vamos para o próximo tópico agora, responsabilidade civil. Responsabilidade civil é um tema muito mais leve do que organização, tá? Inclusive eu acho que o resumo aqui vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Mas nós temos também alguns tópicos importantes de responsabilidade civil. E o ponto é que responsabilidade civil despenca em questão de prova, né? Então é sempre importante vocês ficarem atentos aí. Vou rodar a vinheta então, vamos para o próximo bloco.
Fala pessoal, agora nós vamos para um resumo de responsabilidade civil do Estado. Esse é um tema que eu acho legal porque cai muito em questões de prova e ao mesmo tempo o conteúdo que normalmente costuma ser cobrado ele é resumido. Então esse aqui é um assunto que vale muito a pena você estudar porque ele vai aparecer bastante e em pouco tempo você já domina os assuntos que aparecem na sua prova. Quando nós falamos de responsabilidade civil, o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é a parte das teorias sobre a responsabilidade civil. E eu vou colocar aqui para vocês em 3 momentos. O primeiro momento, para você conseguir entender a evolução histórica da responsabilidade civil, aqui eu estou falando de um contexto histórico, a evolução. Lá no passado, né, lá no comecinho, quando se começava a falar sobre isso, nós falávamos que existia o que a gente chama de teoria da irresponsabilidade. O que é a teoria da irresponsabilidade? Quer dizer, essa teoria aqui, ela tratava da época dos regimes absolutistas, da época das monarquias, em que você tinha um rei e que existia uma grande confusão entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Na verdade, a priori, tudo era do rei. Então não haveria como você falar em responsabilidade civil do Estado, porque imagine que, por exemplo, hoje em dia nós vivêssemos num momento mais ou menos como esse, talvez você já assistiu esses filmes às vezes de comédia, né, que às vezes aparece lá que tem um rei que manda em tudo, aquela coisa toda, seria mais ou menos isso. E aí o rei está dirigindo o carro dele e ele, o rei, faz uma burrada e bate no seu carro. Você vai olhar, você já sai pé da vida, já sai xingando, quando você bota a cabeça para fora do carro, você olha, é o rei que está ali no outro carro com seus vários seguranças, súditos, ou seja lá o que for, e aí você pensa, olha, se eu pedir para ele pagar o conserto, provavelmente eu vou ter o meu pescoço decepado, cortado, então é melhor deixar do jeito que está, eu conserto meu carro e ponto final. Então o que acontecia? Nessa época a gente costumava dizer que o seguinte, o princípio daqui é que o rei não errava, ou o rei não poderia errar, não no sentido de possibilidade, mas no sentido que não existe erro do rei. Então, no caso, mesmo o rei tendo cometido o acidente, ele não responderia por essa situação, afinal de contas ele era dono de tudo. Então, nessa época aqui, simplesmente não havia responsabilidade civil do Estado. O Estado simplesmente não era responsabilizado por qualquer prejuízo que ele causasse a terceiros. Ok, com a ascensão das burguesias e etc e tal, esses regimes começaram a cair e aí nós começamos a viver momentos em que surgem democracias, entre outras situações. E aí surgem um conjunto de regras para ditar a responsabilidade civil do Estado. E aí a gente pega aqui as chamadas teorias civilistas. Eu vou resumir todas as correntes, porque existiam várias correntes, mas teoricamente nas teorias civilistas você buscava equiparar o Estado aos particulares, de tal forma que o Estado responderia de forma idêntica a um privado, ou seja, havia responsabilidade subjetiva do Estado. Outro ponto importante é que nessas teorias civilistas existia uma diferença entre os chamados atos de império e os chamados atos de gestão. Qual que é a diferença desses dois atos? Nos atos de império, o Estado estaria agindo com base em normas de direito público, amparado pelo poder estatal, pelo poder cogente, pelo poder de impor obrigações a terceiros. E nos atos de gestão, o Estado estaria na sua atuação do seu dia a dia, na gestão do seu patrimônio. Nesse tipo de situação, o Estado responderia somente pelos atos de gestão, mas não responderia pelos atos de império. Essas correntes elas acabaram sucumbindo, primeiro porque, inclusive hoje, é muito difícil a gente saber o que é ato de império e ato de gestão. Imagina há muito tempo. Segundo, porque quando a gente falava da responsabilidade subjetiva, era uma responsabilidade individual. Você tinha que dizer exatamente quem que agiu com dolo ou culpa para que houvesse responsabilidade. E hoje em dia é muito difícil de você dizer quando que a culpa é de fulano ou de ciclano. Por exemplo, se você chega num posto de saúde e não recebe o atendimento adequado, e venha a sofrer alguma sequela, como é que você vai saber se a culpa é do enfermeiro, do médico ou do prefeito que não deu os recursos necessários para o funcionamento? É muito difícil de você dizer exatamente quem se omitiu nessa situação. A omissão foi do Estado e não de um agente público em específico. E qual que era o problema da teoria civilista? Teoricamente, você tinha que dizer quem que cometeu, quem que se omitiu para que houvesse responsabilidade do Estado. Essa corrente acabou sucumbindo para surgir uma terceira categoria de teorias, que são as chamadas teorias
publicistas. As teorias publicistas dizem o seguinte, olha, para você tratar da responsabilidade civil do Estado, você tem que ter regras próprias, que só valem para o Estado, que não valem para particulares. E aí nessas regras aqui nós vamos ter 3 grupos de responsabilidades. E a primeira delas é a chamada teoria da culpa administrativa. Aqui eu não estou mais numa evolução histórica, tá? Aqui agora eu estou falando de teorias que tratam da responsabilidade civil do Estado com base nas teorias publicistas. A culpa administrativa é uma situação em que o Estado responde de forma subjetiva. Só que aqui eu não preciso individualizar a responsabilidade, porque a culpa é administrativa. Culpa, nesse sentido, é que há alguma irregularidade na atuação estatal, mas a atuação é do Estado e não de um agente público em específico. Então, voltando ao exemplo que eu falei para vocês, quando você chega num hospital e você não recebe o atendimento adequado, não importa se foi o enfermeiro, se foi o médico ou se foi o prefeito que não deu os recursos adequados para o hospital funcionar, o serviço não funcionou, ou o serviço não foi prestado, ou o serviço até foi prestado, mas foi prestado de forma inadequada, nesse tipo de situação a responsabilidade é do Estado, é do serviço. Por isso que ela é chamada de culpa administrativa, ou também chamada de culpa do serviço, ou também chamada de teoria da falta do serviço. Justamente por isso que nesse tipo de teoria, a responsabilidade civil do Estado é por omissão. Ou seja, o Estado não prestou exatamente o serviço que deveria prestar. Uma segunda linha, uma segunda teoria que a gente tem que estudar aqui é a chamada teoria do risco. E a teoria do risco ela se subdivide em 2 categorias. E a primeira que nós vamos estudar aqui é o chamado risco administrativo. A teoria do risco ela parte da ideia de que todos nós somos beneficiados de um serviço prestado pelo Estado. Então, consequentemente, todos nós deveríamos arcar com o risco da prestação desse serviço. Porque, por exemplo, quando um policial está agindo, ele está gerando um benefício para toda a população, porque a segurança pública atinge e beneficia a todos nós. Se eventualmente um policial, durante uma troca de tiro, mesmo agindo dentro das condições normais, seguindo os protocolos adequados, dentro de um dever de cuidado que ele deveria ter, ele acaba dando tiros que pegam num carro de um terceiro, não vou nem entrar aqui no mérito sobre atingir pessoas, vou ficar somente na parte de responsabilidade patrimonial. Ele atinge um carro de terceiro, mas ao mesmo tempo salvou um monte de pessoas. Vamos supor que ele fez o tiroteio, matou um bandido e salvou 30 pessoas dessa situação. Mas uma das consequências foi que um tiro dele pegou num carro e danificou o carro de um proprietário, de um particular, que não tinha nada a ver com a situação. Veja só, a ação do policial beneficiou toda a população, inclusive ele salvou 30 pessoas. Só que, infelizmente, ele danificou o patrimônio do João, de uma única pessoa que não tinha nada a ver com a situação. É justo toda a sociedade ser beneficiada da ação estatal, mas somente o João sofrer o prejuízo dessa ação estatal? Não é justo. Então a teoria do risco ela parte dessa ideia de isonomia e diz que toda atuação do Estado tem um objetivo, mas também tem um risco. Nesse caso aqui, então, o Estado responde de forma objetiva. Isso quer dizer o quê? Que haverá responsabilidade civil do Estado, independentemente de dolo ou culpa na ação do agente. Só que essa teoria aqui, ela admite um negócio que nós vamos chamar de excludentes de responsabilidade civil. As excludentes de responsabilidade civil, que nós vamos ver depois, são situações que afastam a responsabilidade civil do Estado. Então a teoria do risco administrativo tem 2 características, a responsabilidade civil objetiva e ela possui excludentes de responsabilidade civil. A última das nossas 3 teorias publicistas que nos interessam para fins de prova é a chamada teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, a responsabilidade civil do Estado, ela também é do tipo objetiva. Ou seja, também independe de dolo ou culpa. Porém, no risco integral, nós não admitimos as chamadas excludentes de responsabilidade civil.
Ou seja, a responsabilidade civil do Estado é do tipo objetiva, mas não tem excludente. Essa teoria do risco integral ela é muito criticada, muitos autores dizem que ela não é adotada no Brasil. Mas para fins de prova, prevalece o entendimento que nós adotamos o risco integral quando houver dano ambiental, quando houver algum tipo de dano nuclear, ou ainda quando a gente estiver tratando de atos de guerra ou de terrorismo. São as situações mais clássicas, normalmente mencionadas, em que se admite a utilização do risco integral. A diferença, então, do risco administrativo para o integral é que o administrativo admite excludentes, o integral não admite excludentes. E o que você tem que saber para fins de questão de prova? A teoria da culpa administrativa é adotada para tratar da responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro por omissão, ao passo que a do risco administrativo é adotada para amparar a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro quando houver ação. Então, se for omissão, é a culpa administrativa, se for ação, é o risco administrativo. Mais uma coisa, se a sua questão de prova não definir, a regra é o risco administrativo. Então, você tem que ter uma hierarquização. Falou genericamente responsabilidade civil do Estado, qual que é a teoria? Risco administrativo. Falou que é por omissão, aí sim você vai falar que é culpa administrativa. E depois, quando a gente avançar mais na nossa revisão, você vai ver que tem mais uma exceção ainda. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Pessoal, outro ponto que a gente tem que trazer sobre a responsabilidade civil, agora eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos que você tem que ficar atento. Lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, nós vamos ter as regras sobre a responsabilidade civil do Estado. E lá ele vai falar o seguinte, olha, as pessoas jurídicas X, Y ou Z vão responder assim. Então a gente vai colocar assim, ó. Quais são as pessoas jurídicas que se submetem às teorias de direito público para a responsabilidade civil do Estado? E aqui a gente tem que começar com o seguinte. A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, fala assim, ó. As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos atos dos seus agentes. Quando a Constituição Federal fala das pessoas jurídicas de direito público, ela não individualiza, ela não delimita. Ou seja, se é pessoa de direito público, então vai ser toda a atuação da nossa administração pública direta, das nossas autarquias e também das nossas fundações públicas. Pessoal, eu sei que fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado, mas deixa a fundação pública aqui que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre a fundação pública. Deixa eu avançar mais um pouquinho e agora eu vou colocar aqui, ó, que essa responsabilidade civil das pessoas jurídicas, ela também vai alcançar as pessoas jurídicas de direito privado. Só que aqui a Constituição Federal coloca algumas regras. Ela diz que tem que ser pessoas jurídicas de direito privado, desde que elas sejam prestadoras de serviços públicos. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem com base nas regras de direito público. Isso gera para a gente duas consequências que você tem que estar atento. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui alcança empresa pública e sociedade de economia mista, porém somente se ela for prestadora de serviço público. Veja então que a primeira consequência é que eu estou excluindo a empresa estatal exploradora de atividade econômica. Empresa estatal exploradora de atividade econômica segue as regras de direito privado quanto à sua responsabilidade civil. Então, se ela for prestadora de serviço público, é o direito público. Se ela for exploradora de atividade econômica, é o direito privado. Então, a primeira consequência é que eu excluí uma parte das empresas estatais. Eu vou colocar aqui, como informação adicional, que aqui nós vamos encontrar as fundações públicas de direito privado. Porque o sentido de serviço público aqui é um sentido mais genérico. Então, fundação de direito público e tanto a de direito privado, as duas respondem objetivamente, seja de direito público ou seja de direito privado. E aí, qual que é a segunda consequência que a gente tem que analisar? Nós vamos incluir um grupo de entidades privadas que prestam serviços públicos. São as nossas delegatárias ou delegatários de serviços públicos. São aquelas empresas privadas
que prestam serviço público mediante delegação do Estado, as concessionárias permissionárias e, em casos excepcionais, as autorizatárias de serviços públicos. Então, uma concessionária de serviço público, que é uma empresa privada e que causa prejuízo a alguém, ela responde objetivamente por essa conduta. Por exemplo, o motorista de uma empresa privada não faz parte da administração, mas que presta o serviço público de transporte municipal. É uma empresa privada, uma pessoa jurídica de direito privado, que presta serviço público. Se esse motorista atropelar uma pessoa que está caminhando, quem responde é a concessionária e responde objetivamente, a priori com base na teoria do risco administrativo. Ok, agora nós vamos começar a diferenciar algumas coisas. E eu vou começar a falar com vocês sobre a responsabilidade civil do Estado pelas ações. Quando a gente fala de ações, nós estamos falando das chamadas condutas positivas, também conhecidos como atos comissivos. Aqui nas ações, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é do tipo objetiva. Essa aqui é a regra. A regra é que a responsabilidade civil do Estado seja do tipo objetiva e seja fundamentada na denominada teoria do risco administrativo. Isso aqui nós vimos no slide anterior. Essa é a regra. Aí eu vou detalhar para vocês como que funciona a responsabilidade civil do Estado, então, por omissões, ou por ações, desculpa, né? Nós estamos falando das ações ainda. Eu vou colocar aqui para vocês os requisitos para que ocorra a responsabilidade civil do Estado. Quais que são os requisitos? Primeiro, que haja um dano. Quando eu falo de dano, é um prejuízo que alguém tenha sofrido. Esse dano, você tem que saber que ele pode ser um dano moral ou ainda pode ser um dano patrimonial, que também é chamado de dano material. Então vamos lá. Você está dirigindo o seu carro, vem um motorista da prefeitura e bate no seu carro, estragou seu carro. Isso é um dano patrimonial. Uma esposa vai visitar o seu marido que está preso e ela chega lá no presídio e passa por uma revista vexatória. Ela fica sem roupa na frente de um monte de homem. A revista é realizada por pessoas do sexo masculino e ela é exposta numa situação dessa. Ela não teve um prejuízo patrimonial, mas ela sofreu um prejuízo moral. As duas situações geram responsabilidade civil do Estado. Segundo requisito que nós temos que ter aqui é a conduta. Quando a gente fala de conduta, nós estamos dizendo que tem que ter a atuação do Estado. E aqui vem uma pegadinha também que pode aparecer na sua questão de prova. Essa conduta do Estado pode ser uma conduta lícita, como também pode ser uma conduta ilícita. Eu posso colocar aqui para vocês alguns exemplos para você conseguir pegar. Pensa o seguinte, se o motorista da prefeitura ele se distrai para mexer no celular, quando ele olha para frente, o seu carro está parado, ele abate o seu carro, nós temos uma conduta ilícita do Estado e por isso que o Estado vai responder. Afinal de contas, ele tinha que estar prestando atenção no que estava fazendo e teve uma conduta que causou um prejuízo. O Estado responde por esse tipo de situação. Não é lícito ao Estado danificar o patrimônio de terceiro. Agora vamos supor que o Estado ele vai fazer uma grande obra de grande repercussão e aí essa obra ele acaba tendo que fechar totalmente o acesso a determinada via, causando um prejuízo desproporcional, guarde isso, desproporcional, desarrazoado e específico para apenas um grupo de comerciantes. Veja só, o Estado faz obra o tempo todo, mas nesse meu exemplo, o Estado fez uma obra que fechou totalmente o acesso a determinadas vias, causando um prejuízo desproporcional, desarrazoado e específico para um grupo de comerciantes. Esses comerciantes vão receber uma indenização do Estado. Por quê? É uma conduta lícita do Estado fazer a obra e fechar a via, porém, apesar de ser lícito, causou um prejuízo desproporcional, desarrazoado e específico para apenas uma categoria de comerciantes. Nessas duas situações haverá responsabilidade civil do Estado. O terceiro requisito que nós vamos colocar aqui é o famoso nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Nexo de causalidade é a relação de causa e efeito
entre o dano e a conduta, ou seja, foi essa conduta do Estado que gerou esse dano. Por exemplo, você está com o seu carro lá todo arrebentado, você não tem dinheiro para consertar ele, você está dirigindo, vê um motorista de uma prefeitura e dá uma leve batida no seu carro, um arranhãozinho no para-choque. Aí você já chega e fala, não, agora você vai ter que consertar meu carro inteiro, vai ter que pagar o retrovisor, vai ter que pagar o farol, vai ter que pagar o vidro que está quebrado. São coisas que não decorreram da conduta do Estado. Ou seja, não existe nexo de causalidade entre o dano que você tem, o seu carro todo danificado, e a ação do Estado. Então tem que demonstrar essa relação de causa e efeito para que haja responsabilidade civil. O que te interessa ver desses requisitos? Que em nenhum momento eu mencionei que tem que ter dolo ou culpa do agente. Por que não tem que ter dolo ou culpa? Porque a responsabilidade civil é do tipo objetiva, ou seja, ela independe de dolo ou culpa por parte do agente público. Terceira situação que nós vamos colocar aqui, o terceiro caso que eu quero colocar para vocês, é o que nós vamos chamar de excludentes de responsabilidade civil. Quando nós falamos de excludentes de responsabilidade civil, nós estamos falando de situações que rompem o nexo de causalidade, ou seja, que rompem a relação de causa e efeito entre a ação do Estado e o prejuízo causado. Eu começo com um exemplo e a partir desse exemplo eu vou colocar as 3 excludentes que você tem que conhecer. Imagina que você está com seu carro parado e aí está o carro da prefeitura ali do lado. Eis que de repente você engata uma ré e, sem olhar, bate no carro da prefeitura. Olha, aí vamos começar a pensar o seguinte, olha, o motorista da prefeitura estava ali, ele acabou de estacionar o carro, teoricamente tem uma conduta estatal. O seu carro foi danificado, ou seja, tem um prejuízo. Só que quando eu vou analisar o nexo, a ação do motorista de estacionar e deixar o carro ali e o dano que você sofreu, não existe a relação de causa e efeito. Na verdade, o seu carro foi danificado porque você dirigiu o carro fazendo bater no carro do motorista da prefeitura, ou melhor dizendo, no carro da prefeitura. Nesse meu exemplo, não houve relação de causa e efeito entre a conduta estatal e o prejuízo. Na verdade, foi você que causou o seu próprio prejuízo e ainda danificou o carro da prefeitura. Isso é uma excludente de responsabilidade civil. As excludentes de responsabilidade civil do Estado se subdividem em 3 categorias que nós vamos colocar ali. Aqui. Primeira excludente é o que nós vamos chamar de caso fortuito. Caso fortuito e força maior. Aqui eu preciso colocar para vocês 2 observações. Primeiro que quando a gente fala de caso fortuito ou força maior, nós costumamos utilizar uma expressão genérica para dizer que isso aqui são eventos imprevisíveis. Por que eles são eventos imprevisíveis? Porque são situações que não decorrem da vontade das partes e que não tem como a gente imaginar que irão ocorrer. Ou até mesmo que houvesse a possibilidade de eu imaginar que aquilo iria ocorrer, eu não poderia prever as suas consequências. Eu vou trazer alguns exemplos. Um terremoto. Acontece um terremoto, esse terremoto ele derruba um prédio público, esse prédio público ao desmoronar acaba atingindo o seu carro, danificando o seu veículo. Aí você pode olhar, não, mas foi o prédio do Estado que desabou e estragou meu carro. Mas o prédio do Estado ele desabou por causa de um terremoto. E aqui no Brasil, nossos prédios não são preparados para terremotos. É um evento da natureza que a gente não tinha controle e que era imprevisível. Ainda vamos supor que daqui a alguns anos o Brasil comece a sofrer terremotos com alguma frequência, mas terremotos leves, brandos, e aí de repente vem um terremoto muito forte. Eu até poderia imaginar a possibilidade desse evento, mas nunca a sua consequência. Então nessa situação não haverá responsabilidade civil do Estado. Então caso fortuito ou força maior são eventos da natureza ou de terceiros imprevisíveis e alheio à vontade das partes e que causam esse prejuízo. Isso então é uma excludente de responsabilidade civil do Estado. Eu falei para vocês que eu ia trazer 2 observações. A primeira foi conceituar o que seria caso fortuito e força maior. A segunda é que, normalmente, em questão de prova, você deve considerar as duas como um termo só, caso fortuito e força maior, como sinônimo de evento imprevisível. Se você tentar diferenciar, você vai ter um grande problema, porque alguns autores dizem que caso fortuito
é evento da natureza, outros dizem que a força maior é que o evento da natureza. Alguns autores dizem que o caso fortuito é um evento de terceiros, como por exemplo uma greve de trabalhadores, outros dizem que a força maior é que esse evento de terceiros. Então não tem como a gente definir exatamente o que é caso fortuito ou força maior, e genericamente nós falamos que são eventos da natureza ou de terceiros imprevisíveis. Uma consequência disso também é que tem uma autora que diz pra gente que somente a força maior é excludente. Essa autora diz pra gente que caso fortuito não é excludente de responsabilidade civil. Então, se eventualmente você se deparar com uma questão de prova em que você tem as duas alternativas e você tem que escolher uma delas, entenda que existe uma corrente minoritária, mas existe, dizendo que só força maior é excludente e que caso fortuito não seria. Porém, em quase todas as demais questões de prova, tanto caso fortuito quanto força maior são excludentes de responsabilidade civil. Daqui a pouco eu vou voltar para falar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu vou colocar para vocês a segunda forma de excludente. A segunda excludente que eu vou colocar aqui, ela é bem clássica. Nós chamamos de culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima acontece quando não é o Estado efetivamente que causa o prejuízo, mas a própria vítima. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Está o motorista da prefeitura dirigindo, na velocidade adequada, na via adequada, ele passa no sinal verde e o carro da prefeitura é atingido por um carro de um particular que furou o sinal vermelho e não tinha nenhum motivo para ele fazer isso. Os dois carros colidiram, os dois carros sofreram danos. Aí nós vamos analisar aqui. Há uma conduta estatal? Há, porque o motorista da prefeitura está dirigindo. Há um dano? Sim, porque o carro particular ficou danificado. Mas não existe relação de causa e efeito entre a direção do motorista da prefeitura e o prejuízo causado. Por quê? Porque na verdade foi o particular que causou o prejuízo. Ele é exclusivamente o culpado. Então, apesar de se falar de vítima aqui, eu gosto de colocar esse vítima entre aspas, porque ele não é a vítima, na verdade ele é o causador do dano. E esse tipo de situação afasta a responsabilidade civil do Estado. Toma cuidado só com o negócio. Uma coisa importante para vocês. Se a culpa é exclusiva da vítima, nós temos uma excludente da responsabilidade civil. Se a culpa for concorrente, nós teremos apenas uma atenuante da responsabilidade civil. Explico. O motorista da prefeitura estava acima do limite de velocidade e o particular furou o sinal vermelho. Os dois colidiram por causa disso. Os dois são culpados. O que estava acima do limite de velocidade e o que furou o sinal vermelho. Na hora de definir a responsabilização, o juiz, o julgador, vai analisar a culpabilidade de cada um e vai distribuir a responsabilidade civil. Ou seja, a responsabilidade civil do Estado será atenuada. Então, se a culpa é exclusiva, é excludente. Se a culpa é concorrente, é apenas atenuante da responsabilidade civil. Pessoal, e aí, para fechar, eu vou colocar a terceira forma de excludente, que é o que a gente vai chamar de ato exclusivo de terceiros. O melhor exemplo de ato exclusivo de terceiros ocorre quando a gente tem os atos de multidão. Quando eu falo de ato de multidão, eu estou falando, por exemplo, de uma grande manifestação. Um monte de gente, quem lembra, lá em 2013 nós tivemos várias manifestações e boa parte delas acabavam com um quebra-pau no final. Esse tipo de ato de multidão, em que a multidão danificou muros, vidraças de lojas, entre outras situações, o Estado não responde por isso. Primeiro você pode olhar para uma questão lógica, o Estado não responde porque não foi o Estado que causou prejuízo, mas sim aquela multidão. Aí a pessoa pode alegar, não, mas o Estado deveria ter evitado esse prejuízo. Diante de uma situação normal de ação de multidão, o Estado não tem como evitar esse prejuízo. Imagine 500 mil pessoas no meio de uma manifestação. Como que o Estado vai impedir que essas 500 mil pessoas danifiquem carros, muros, vidraças que estejam pelo caminho? Então, nesse tipo de situação, nós também temos uma excludente da responsabilidade civil do Estado. Algumas ressalvas que eu tenho que colocar para vocês. Primeiro, eu falei da culpa exclusiva, ela exclui, e a culpa concorrente atenua a responsabilidade civil. Essa é a primeira informação. Segunda informação, no caso fortuito ou força maior,
E no ato exclusivo de terceiros, nós também temos excludente. Porém, é possível que haja uma responsabilidade civil do Estado pela sua omissão, que nesse caso seria subjetivo, ou seja, é uma excludente, mas nós também podemos falar em responsabilidade civil do Estado por omissão. Vou trazer 2 exemplos. No caso de uma enchente, o Estado não responde. Mas vamos supor que na verdade nós temos uma enxurrada porque os bueiros não foram adequadamente manutenidos, não houve a limpeza. E aí como o bueiro ficou ali entupido, isso acabou sendo uma chuva normal, ou seja, não era uma chuva imprevisível, era uma chuva comum, afinal de contas aqui na minha cidade chove toda semana. Então aqui eu estou falando de uma chuva corriqueira, mas que somente gerou uma inundação porque os bueiros ficaram entupidos. Nesse tipo de situação houve uma omissão do Estado no seu dever de limpeza e o Estado pode responder por essa omissão. O Estado responde então subjetivamente pela sua omissão. No caso do ato exclusivo de terceiro, novamente uma manifestação, mas suponha que essa manifestação tinha 5, 6 gatos pingados, existiam mais policiais fiscalizando do que próprios manifestantes. Esse é um tipo de situação em que o prejuízo seria evitável, ou seja, se os policiais tivessem agido, numa situação em que eles poderiam ter evitado, o Estado também responde por essa omissão. Então veja só, quando eu falo genericamente, caso fortuito e força maior, ato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva da vítima são excludentes. Mas nós também podemos ter uma responsabilidade civil do Estado pela sua omissão. Mas aí a questão tem que trazer essas informações. Se ela não te trouxer, considere genericamente como excludente da responsabilidade civil. Pessoal, vamos avançar mais um pouquinho e agora eu chego aqui para o último grupo. Eu já coloquei 3 pontos para vocês, agora eu vou colocar um 4º tópico. Falei da responsabilidade civil do Estado. Opa, deixa eu mudar aqui a cor da nossa caneta. Eu falei da responsabilidade civil do Estado em virtude das ações. Agora eu vou falar da responsabilidade civil do Estado por omissão. Quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado por omissão, genericamente falando, nós estamos falando de uma responsabilidade civil do tipo subjetiva. Quando eu falo de responsabilidade civil do tipo subjetiva, significa dizer que eu tenho que ter uma demonstração de dolo ou culpa. É uma omissão culposa do poder público. Então, por isso que essa teoria aqui é chamada de culpa administrativa. Por que ela é chamada de culpa administrativa? Porque eu tenho que ter culpa. Culpa, genericamente falando, é utilizada para demonstrar uma ilicitude, né? Dolo ou culpa, às vezes em sentido amplo a gente utiliza culpa nesse sentido genérico, de dolo ou culpa. Aqui a gente está falando então de omissão culposa. O Estado tinha que ter agido, tinha que ter evitado, mas não evitou. É uma omissão ilícita do poder público. Veja que no caso de omissão eu tenho que ter ilicitude, ao passo que na ação eu não preciso ter ilicitude. Nesse caso aqui, quando nós falamos dos requisitos para a responsabilidade civil, esses requisitos eles mudam um pouco. Por quê? Porque agora tem que ter outros requisitos. Aqui vamos colocar o primeiro requisito. O primeiro requisito é o que a gente vai chamar de negligência, genericamente falando. Negligência, nesse caso, entenda como sinônimo de uma omissão culposa, uma omissão ilícita do Estado. Aí os outros 2 requisitos são aqueles requisitos comuns, o dano e a terceira situação, o nexo de causalidade. Então o que muda em relação à ação? Na ação, ao invés de negligência, a gente coloca conduta estatal. Aqui agora eu coloco omissão culposa ou negligência, tanto faz o termo que você queira colocar, além do dano e do nexo de causalidade. Esses são os requisitos para que haja responsabilidade civil do Estado. Só que tem um detalhe que eu preciso falar para vocês. Esse tipo de omissão aqui é o que a gente chama de omissão genérica. Como assim omissão genérica? Eu vou colocar para vocês. Olha, é um dever do Estado, pensa comigo, é um dever do Estado prestar a saúde para a população. Isso é um dever do Estado. Você chega em determinado local para ter um atendimento, ou vamos supor que alguém da sua família sofreu algum derrame, teve algum problema de saúde, você acionou os órgãos competentes e a ambulância demorou muito para chegar no local em que deveria chegar.
Aqui, de certa forma, nós temos uma omissão genérica do Estado, porque às vezes o Estado tem que estar em todo momento, em todo lugar ao mesmo tempo, mas naquela situação específica o Estado não conseguiu chegar, porque ele não conseguiu atender a todo mundo. Por isso que a gente chama de genérica. O dever do Estado de prestar a saúde à população é um dever genérico do Estado. Apesar de o Estado ter esse dever, a gente sabe que é impossível o Estado estar em todo lugar. Por isso que em algumas situações, se ocorre algum tipo de dano, eu tenho que analisar se houve uma omissão culposa do poder público. Olha, houve alguma situação em que essa demora foi além do proporcional, em que o Estado deveria ter disponibilizado pessoal suficiente e não disponibilizou, entre outras situações. Aqui então nós estamos diante de uma omissão genérica, que é aquela omissão em que o Estado deveria prestar saúde para todo mundo, mas às vezes por falta de capacidade, etc. e tal, ele não consegue prestar para alguém. Só que existe uma outra situação, que é um pouquinho diferente, que a gente vai chamar aqui de omissão específica. O que é a omissão específica? A omissão específica, ela surge quando há um dever específico, de cuidado. Eu vou trazer um exemplo para vocês, ou dois exemplos aqui para você conseguir pegar. Pensa comigo o seguinte, é dever do Estado fazer com que as pessoas mantenham uma velocidade uniforme, constante, dentro do limite máximo numa rodovia. Isso é dever do Estado. Se o Estado colocar um guarda de trânsito com equipamento para aferir a sua velocidade, e você sabe que o guarda está ali, você diminui a velocidade, passa pelo guarda e daqui a pouco você acelera de novo acima do limite de velocidade. Se lá na frente você perder o controle desse carro e causar um acidente de trânsito e matar alguém, o Estado não vai responder por isso. Quem vai responder vai ser apenas você. Professor, mas o Estado não tinha que me fazer ficar dentro do limite da via? Sim, tinha. Mas eu não tenho como colocar guardas a cada 100 metros na via para fazer com que você ande na velocidade adequada. Por isso que esse tipo de situação é uma omissão genérica. O Estado só responderia se houvesse a demonstração de que naquela situação ele poderia ter evitado. Por exemplo, o guarda tomou ciência que você estava dirigindo bêbado, você passa na frente do posto de vigilância, do posto da polícia rodoviária, e a polícia rodoviária, mesmo sabendo, não faz nada. Aí o Estado irá responder nesse tipo de situação. Isso é genérico. Agora eu vou pegar um outro exemplo. Um preso, ele está no presídio e eu pergunto para vocês, tem como o Estado ficar o tempo todo em cima do preso para garantir que um outro preso não vai matar ele? Não tem. Não tem como o Estado estar ali o tempo todo. Mas mesmo assim, se o preso morrer, o Estado irá responder. Por que é diferente? Porque aqui existe uma obrigação do Estado de garantir, seja de qual forma for, a integridade física do preso. Nós chamamos então que existe um dever específico de cuidado. O Estado está agindo com o dever de garantir, um dever de garante. Nesse caso, então, a responsabilidade civil será do tipo objetiva. Ou seja, nesse caso aqui, o que vai tratar dessa responsabilidade do Estado será a teoria do risco administrativo. Então, o que você tem que saber é o seguinte, o Estado responde pela omissão. A responsabilidade pela omissão, em regra, é subjetiva, que a gente chama de omissão genérica. Se a sua questão só falar de omissão, não individualizar, você considera que é uma omissão genérica. Ponto. Agora, se a questão te trouxer um exemplo, como por exemplo do preso, do aluno de uma rede pública de ensino, que são dois exemplos clássicos, nesse tipo de situação há uma omissão específica do Estado. O Estado tinha um dever de garantir a integridade da pessoa, de tal forma que a responsabilidade será objetiva, baseada no risco administrativo. Sexta e última situação que eu quero colocar para vocês aqui é o que a gente vai chamar de ação de regresso. Olha só, o que é a ação de regresso? A ação de regresso ocorre porque é o seguinte, um agente público não agiu de forma adequada, causou um prejuízo a terceiro. O Estado responde por esse prejuízo. Então, sempre quem tem que ser processado é a pessoa política. Ou melhor dizendo, deixa eu melhorar, é a pessoa jurídica, não necessariamente a pessoa política, né? É a pessoa jurídica que tem que ser processada. Então, eu vou trazer vários exemplos. O motorista do INSS causou um prejuízo a terceiro. Quem é que vai ser processado e vai indenizar? O INSS, que é uma autarquia, é uma pessoa jurídica.
O motorista de uma prefeitura municipal causou um prejuízo a terceiro. Quem é que vai ser processado? O município, a pessoa política, a entidade política, que é a pessoa jurídica da qual o agente público atua. O motorista de uma empresa privada prestadora de serviço público, o motorista de uma empresa de transporte público, atropelou alguém. Quem é que responde? A empresa privada, a concessionária de serviço público que terá a responsabilidade. Então a responsabilidade direta, imediata, é da pessoa jurídica. E aí eu pergunto para vocês, e o agente público? Agente público aqui considerado em sentido amplo, que é a pessoa física que estava agindo em nome da pessoa jurídica. Pode ser tanto um servidor, como um comissionado, como um agente político, ou até mesmo um motorista de uma concessionária de serviço público. Nesse caso aqui, o agente público ele responde de forma subjetiva, e responderá mediante aquilo que a gente vai chamar de ação de regresso. Sempre, tá? Isso aqui era um tema que tinha até uma polêmica, mas o STF pacificou. O agente público nunca vai responder diretamente. Então, por exemplo, se o motorista da prefeitura bater num carro de terceiro, você não pode processar o motorista. Você vai processar a pessoa jurídica na qual ele está trabalhando. Ou seja, vai processar, no caso, o próprio município. E aí o município, se depois de ele ser condenado a indenizar o terceiro, ele ficar sabendo que o motorista agiu com dolo ou culpa, ele moverá ação de regresso contra o agente público. Então o agente público ele tem uma responsabilidade subjetiva, porque depende de dolo ou culpa na sua conduta, e será sempre uma responsabilidade mediante a ação de regresso. Com base nisso aqui, a gente termina o resumo sobre responsabilidade civil do Estado. Muito obrigado e até a próxima. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, eu vou ter que mudar um pouquinho a nossa programação. Qual que é a minha ideia? A gente vai ficar fazendo sempre essas aulas de resumos, elas serão várias aulas mais curtas, não serão aulas de 3 horas e meia. Daqui para o final do ano eu devo fazer sempre aulas com cerca de até 2 horas de duração, até por uma questão da minha garganta, que quem já está acompanhando nossas aulas há bastante tempo sabe que eu estou sempre tomando esse cuidado, tá? Agentes públicos vai demorar mais ou menos 1 hora e contrato administrativo mais ou menos uns 45 minutos. Então eu vou deixar essas duas para fazer amanhã também, tá? Então a gente sempre vai tentar pegar 2 ou 3 tópicos e até o final do ano a gente vai fazendo sempre nesse sentido. Então a gente vai encerrar a aula de hoje, por isso que é importante a galera ficar sempre acompanhando as aulas e não ficar fugindo para outros tópicos paralelos e depois tentar voltar a acompanhar a aula que acaba perdendo. Tá? Então eu vou encerrar por aqui com esses 2 tópicos. Amanhã a gente vem com agentes públicos e contratos. E a gente vai fazendo assim 2 aulas por semana, sempre resumindo 2 a 3 assuntos a cada um desses dias, até o final do ano a gente acaba basicamente tudo, tá bom? Então agradeço mais uma vez aí a presença de todos e fica o convite para amanhã às 8h30 a gente vir com o próximo tópico, contratos e agentes públicos. Um abraço para vocês e até a próxima.